Isso. Tá. Tá bom, tá bom. Valeu, Cláudio. Valeu, gente, também. Então, como o Cláudio falou, né, eu sou funcionário da TIC. Eu já trabalhei com, com a parte de redes em si da UFRJ, ou seja, trabalhando no backbone da UFRJ, trabalhando com as pessoas, né, que lidam com problemas diários. Por exemplo, precisa consertar um fio que rompeu, ou então tem que configurar uma rota aqui nova, ou tem que trocar um equipamento de rede. E hoje eu trabalho com a parte de segurança, não meto mais tanto a mão na massa assim com a rede. E hoje um pouco da aula que eu vou trazendo para cá, para a gente começar a falar de roteamento e falar um pouco, né, de equipamentos de rede e como que a gente configura uma rede e faz o roteamento funcionar, trazer um pouco de como que essas redes que a gente vê no livro, a gente vê a divisão em camadas, como que isso acontece no mundo real, dentro de uma rede grande, como por exemplo da UFRJ, ou numa corporação grande, ou num prédio, enfim. Vocês já viram como é que é um bastidor, ou seja, um hack de rede? Vocês têm noção de como que aquilo funciona? Vocês já viram? Já mexeram em algum? Alguém já mexeu aí? Se já mexeu, avisa aí. Beleza. Então, é aquilo ali. Um hack, vamos pegar aqui, né? A gente está muito acostumado a ver a nossa rede em casa, né? Então quando a gente mexe num switch ou num roteador, o que a gente vai ver é geralmente um switch caseiro, que é isso aqui mais ou menos. É um roteador Wi-Fi, né? Alguma coisa desse tipo aqui que a gente tem na nossa casa, né? Um equipamento desse aqui com duas antenas. O que esse cara aqui faz, né? Geralmente na nossa casa a gente bota ele numa estante, liga o fio que vem do nosso ISP, ou seja, da Oi ou da TIM, da Vivo, enfim, seja lá quem for que está provendo a internet pra gente. E esse carinha aqui, ele tem um switch dentro dele, ou seja, ele consegue pegar e comutar pacotes dentro dessa rede. O que é comutar pacote? Ele consegue receber um pacote de uma porta ou da Wi-Fi, por exemplo, e jogar, por exemplo, para um computador que está conectado, né? Então, por exemplo, ele vai estar atrás dele. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, né? Ele vai ter aqui essas portas aqui. Então, se você tem aqui um tablet como esse cara tem aqui, esse tablet consegue enviar um sinal, e se ele tivesse uma impressora ligada aqui, por exemplo, na rede, ou algum outro computador, ele consegue fazer isso dentro da própria rede. E também consegue rotear, ou seja, se esse tablet aqui quiser sair para a internet, ele vai pegar esse pacote aqui pela rede sem fio e vai rotear isso aqui para fora, né, indo para o mundo. Ou seja, coisas que a gente sabe que funcionam,
Mas é importante a gente ver porque o que a gente tem aqui? A gente tem um equipamento que faz as coisas todas juntas, vamos dizer assim, né? Ele ao mesmo tempo, ele é um AP, ou seja, ele é um ponto de acesso sem fio, ou seja, você consegue acessar a rede sem fio. Você também consegue conectar computadores aqui e na mesma rede sem fio. E ele rotear não. E ele comutar esses pacotes dentro da mesma rede, que isso é função de um switch. E ele consegue pegar e saber para qual rede ele tem que enviar. Isso é uma função de roteador. Vamos pegar aqui e vamos olhar como é que são as camadas do modelo OSI. Vamos pegar aqui. Capadas não, camadas. Né? O que a gente tem aqui, né? A gente tem a camada física. O que é a camada física? É o fio, é o link, né? É o meio sem fio, é a fibra ótica, que vai ter ali o meio para a informação passar de forma física. Ou seja, vai transformar aquela informação em luz, ou seja, aceso, apagado, ou então em uma onda eletromagnética para passar para o outro lado. A gente vai ter aqui, vamos pegar isso aqui que ligação de dados não dá, né? A gente tem aqui a camada de enlace, que é a camada de acesso ao meio. Isso aqui é importante, porque quando a gente está falando lá daquele roteadorzinho, né, ele está fazendo justamente o acesso daqueles computadores ao meio. Seja o meio cabeado, né, quando esse roteadorzinho aqui... Vamos voltar para cá um pouquinho. Quando esse roteadorzinho está conectado aqui nas portas, né? Ou seja, no meio sem fio aqui. Então ele vai estar fazendo o quê? Dois trabalhos com duas camadas de enlace diferentes. Uma é aqui no fio, que é o chamado Ethernet, e outra aqui no sem fio, que é o chamado Wi-Fi também, tá? E ele consegue também trabalhar aqui na camada de rede. E o que é a camada de rede? Vamos vir para cá. O que é a camada de rede? É a camada que os computadores, né, eles vão estar conectados na sua rede aí da sua casa. Mas para ele ir para o Google, por exemplo, para você ver essa videochamada, ele tem que sair da sua casa, passar pela rede da Oi, da TIM, da Vivo, enfim, seja lá qual for o seu ISP, e ir para a rede da Google, vamos dizer assim, né? E lá ele vai achar um computador na rede da Google e vocês vão se conectar. Então, esse papel aqui da camada de rede é justamente endereçar os hosts finais nessa comunicação e conseguir dizer para cada host nesse meio do caminho qual é o caminho que esse pacote tem que fazer para chegar. Veja bem, aqui a gente está trabalhando com o acesso ao meio local, né? E aqui na camada de rede a gente vai estar trabalhando justamente com o endereçamento fim a fim por diferentes redes. Então são dois papéis bem diferentes aqui um do outro. E aqui para cima, né, a gente vai ter a camada de transporte e aqui a camada de aplicação. A camada de transporte a gente vai ter o TCP, o DP e a aplicação, enfim, as aplicações que a gente tem. Por exemplo, um browser web, tá, que vai estar rodando ali um protocolo HTTP, por exemplo, e você vai conseguir ali mostrar uma página web que você veio lá do Google. Então, a gente vai, a ideia dessa aula é trazer um pouco esses conceitos aqui e deixar eles um pouco mais palpáveis de como que isso acontece. Bom, vamos lá. Para fazer isso, né, a gente tem aqui o simulador da Cisco, que é o Packet Tracer, que o que ele tem aqui? Ele tem equipamentos de rede. Se você for colocar aqui, você consegue colocar equipamentos de rede aqui. Ele vai ter hosts, ou seja, os dispositivos finais que a gente vai utilizar na rede que a gente vai simular aqui. E ele traz as conexões, os cabos. Então você pode conectar um cabo de um computador, um roteador. Você pode conectar aqui um switch também. E você pode conectar o roteador. Eita! Você pode conectar aqui, né, o roteador no switch, o switch no outro roteador, enfim. E pode pegar isso tudo aqui e configurar, tá? Então, vamos voltar um pouquinho atrás para a gente ver como que é no mundo real essa divisão, a realização disso, né? Tá tudo bem aí? Tá. Qualquer coisa podem falar porque eu não fico de olho aqui nessa tela, então eu nunca sei se alguém escreveu alguma coisa, tá?
Bom, vamos lá. Então, deixa eu só ver aqui. Aqui, por exemplo. Essa menina aqui, esse vídeo aqui é legal porque ela vai montar um hack para ela em casa. Só pra gente ter uma noção de como que isso é feito. Vamos lá. Vou começar daqui um pouco. Peraí, tem alguém querendo entrar aqui. Acho que alguém pediu para entrar, mas não... Acho que o Claudio já permitiu, né? Bom, enfim. Tá, beleza. É que eu escutei o barulho, mas eu tava aqui. Então, ela tá montando aqui um hackzinho pequenininho, né? Como é que funciona esse hack aqui que essa menina tá montando? Bom, é um armário comum que ele vai ter aqui uns painéis aqui do lado. E o que acontece? Se vocês forem olhar, ele tem uns furinhos aqui. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Tá? O que isso aqui faz? Isso aqui que ele está colocando aqui, essa haste aqui lateral que eles estão colocando, é justamente a haste que você vai prender os equipamentos de rede. E como é que esses equipamentos de rede eles são? Eles são feitos de forma com que você encaixe isso aqui como se fosse uma gaveta. Então, deixa eu dar uma adiantada aqui pra gente ver o hackzinho sendo montado. Então, veja bem, você colocou aqui, né, duas hastes dessas aqui. E o equipamento, ele é uma gaveta que você vai colocar ali e você vai amarrar, e você vai prender esse equipamento usando dois parafusos aqui do lado, né? E ele vai ficar ali preso dessa forma. Isso aqui no caso é um no break, né, que ela está colocando. Vamos dar uma adiantada aqui. E aí você pode colocar as prateleiras e aqui, por exemplo, é a instalação de um equipamento de rede. Deixa eu subir aqui. Você pega o equipamento, deixa eu pegar aqui, voltar aqui um pouquinho mais para trás. Você vai pegar o equipamento e vai colocar o que é tipo uma borboleta, uma presilha aqui do lado. E aí ele vai ficar preso com isso aqui e você prende o equipamento só nessa parte da frente. E diferente, né, do roteador de casa, que a gente tem, geralmente, se a gente vier aqui no roteador caseiro, vamos voltar aqui para comparar. A ideia dele, né, é essa frente aqui, a gente vê o que está acontecendo e toda a parte de fio, ligação ficar para trás. O objetivo de um hack desse é você colocar o fio de rede para frente e a alimentação para trás. Então, o roteador de casa a gente vê assim, o ideal é não ver o fio que está por trás. Nesse caso aqui, já é diferente, já a conexão de energia fica para trás, enquanto que na frente vão ficar as portas de rede que vão ser usadas para ligar os diferentes locais que você vai ligar na sua rede. Então, vamos dar uma adiantada aqui. E aí, né, vão chegar os cabos de rede. O ideal aqui era ter um painelzinho aqui para ficar mais fácil. E você vai plugando aqui. Deixa eu só adiantar um pouco. E é assim que você monta um rack, né? Você monta esse armário, você coloca esse guia aqui do lado, essa haste aqui do lado, e você vai colocando os equipamentos um em cima do outro. Uma rede, né, grande, deixa eu ver se eu acho aqui. Uma rede grande, ela vai ter um armário mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui. Caramba. É tanta propaganda no Google que a gente até se perde. Como é que ele é, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter um rack, né, grande, maior que uma pessoa em pé. E aí você vai ter os equipamentos de rede aqui e as diferentes portas aqui correspondentes às portas do outro local. Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui, né,
uma passagem aqui, cozinha, enfim. E cada lugar vai ter um computador, enfim. Podia ser, se a gente pensar no UFRJ ou no CT, poderia ser, isso aqui é um corredor e vai ter os laboratórios, cada laboratório vai ter vários PCs e cada ponto que liga num PC vai ser ligado num ponto correspondente aqui. Então, o que você faz nesse armário é ligar um cabo pequeno entre a porta aqui e a porta correspondente aqui do outro cabo, como ele está fazendo aqui. E isso aqui vai para um computador do outro lado. Bom, por que você faz isso? Para gerenciar, porque quando isso aqui fica muito grande, você vai ver que à medida que você vai instalando, vai ficando muito grande. Então você começa a ter que precisar botar código de cor, enfim, para você saber e trabalhar isso de uma forma fácil, né? Você não vai querer que a sua rede fique uma bagunça e você não consiga gerenciar, como por exemplo nesse caso aqui. Vamos pegar aqui para um exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, isso aqui, né? Se você tiver isso aqui, para você resolver um problema aqui, você não vai conseguir meter a mão. E é assim que é a rede no mundo real, né? Você vai ter os equipamentos de rede e esses equipamentos de rede vão ter várias portas e cada porta vai estar ligada num computador ou num roteador ou em diferentes redes. E aqui, por exemplo, tem um equipamento de rede da Cisco aqui, só para a gente dar uma olhada nas funcionalidades dele. O que a gente vai ter aqui? Deixa eu tirar o som aqui. Bom, como a gente falou, né, a parte de frente dele, como eu falei, né, a parte de frente dele é as portas de rede para a pessoa operar na frente, e atrás vai ficar a comunicação com a eletricidade, né, o fio de eletricidade. E aqui atrás, né, se a gente vier aqui também, ele vai ter... Opa, foi muito. Deixa eu ver aqui. Ele vai ter uma porta console. Deixa eu ver se ele mostra aqui. A porta console aparecendo aqui. Acho que ele vai mostrar um pouco mais pra frente. Esse cabo aqui, tá vendo aqui essa porta escrita console? Essa porta aqui é uma porta que dá um terminal muito parecido com o terminal do Linux, por exemplo, que você vai conectar o seu cabo, um cabo console ali, que no caso é esse cabo aqui que ele está utilizando. Deixa eu ver aqui. Que esse cabo aqui que ele está utilizando, ele vai ligar aqui. Esse cabo ele tem uma porta RJ45 e uma porta USB. É mais ou menos isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. É mais ou menos isso aqui. Não, não é isso aqui não. É isso aqui. É mais ou menos isso aqui. Você tem uma porta RJ45 aqui. E aqui você vai ter uma porta USB. Esse cabo, ele é uma evolução do cabo original, né? Que o cabo original e não tinha essa porta aqui. É USB, ele era mais ou menos assim. Você tinha um cabo com uma RJ45 e um cabo aqui DB9, que é essa saída aqui que é parecida com VGA, mas não é VGA, né? Só dá essa impressão. É uma saída DB9. E aí você colocava num computador. Só que hoje em dia não tem mais computador quase com esse tipo de porta aqui. Então você tinha que utilizar esse adaptador aqui para USB. Então você ligava isso aqui e a USB no computador. Então você tem agora esse cabo, né, que ele já faz isso em conjunto, ao invés de você ter esse adaptador aqui. Mas os dois meios, os dois jeitos funcionam, né? Até com um computador que tem essa entrada aqui. Mas enfim, esse aqui é um cabo console. Esse cabo console serve justamente para a gente ligar esse RJ45 atrás do equipamento de rede e isso aqui no seu computador. E aí, fazendo isso, vamos lá. Fazendo isso, quando você entrar quando você plugar isso aí e ligar no computador, você vai conseguir utilizar um software de terminal, como por exemplo o PUT, que é o caso aqui que ele está utilizando. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Você vai dizer, né, a porta serial do computador. E quando você conectar ele já vai te dar o prompt aqui do switch. Então, vamos vir aqui para o nosso Packet Tracer. Vamos apagar isso tudo aqui.
Como a gente não tem, né, esses equipamentos de rede todos na nossa mão, o que a gente vai fazer é simular eles utilizando o simulador da Cisco. A Cisco é uma empresa, vamos vir para cá, que tem o Network Academy, que é a academia que ensina que ensina redes e como operar os equipamentos da Cisco. E aqui, vindo aqui, deixa eu vir aqui. Se vocês fizerem uma conta no NetAcad, vocês vão poder fazer os cursos da Cisco e baixar o Packet Tracer. E eu recomendo que vocês façam isso porque eu acredito que vocês vão precisar fazer um trabalho utilizando o Packet Tracer. Então, eu recomendo que vocês venham aqui, deixa eu passar o link para vocês, na página de download do Packet Tracer. E aí, dependendo do sistema operacional que vocês vão utilizar, vocês podem utilizar ou a versão de Windows ou a versão Linux, né, que no caso aqui é para o Ubuntu ou de Mac. E aí vocês baixem, no caso, se vocês estiverem usando o Windows, aí vocês vão escolher 64 ou 32 bits. Vou passar aqui o link aqui para vocês no chat aqui. E aí vocês vão instalar, né, quando vocês estiverem aqui no Windows, ele já vai colocar aqui o íconezinho para vocês, e aí vocês vão abrir e vocês vão ter essa interface aqui do Packet Tracer. Aí o que o Packet Tracer aqui ele dá pra gente? Aqueles equipamentos. Então, se a gente vier aqui e escolher o switch, a gente pode escolher aqui um equipamento, colocar ele aqui, e clicando nesse equipamento, a gente vai ver que ele é a representação daquele switch que a gente viu lá no vídeo, né? Tá aqui ele aqui. E como ele é aquele switch, a gente pode entrar na console dele e configurar. No caso, se você colocou o switch aqui, clicou nele, você vai vir aqui em, deixa eu aumentar aqui, em CLI, que é a linha de comando, e aqui na CLI você vai ter justamente aquele prompt lá. Deixa eu ver se eu dou aumento isso aqui, peraí. Deixa eu ver se ficou melhor. Acho que ficou melhor. Então, o que você vai ter aqui, né? Você vai ter aqui aquele prompt lá, como se você tivesse ligado aquele cabo console na porta de trás do switch. E aí você consegue ver, por exemplo, as interfaces do seu switch aqui, né? Mostra aqui o nome da interface, Fast Ethernet 08, por exemplo, é a interface 8 Fast Ethernet. O que acontece aqui? Vamos voltar para cá. Essas portas aqui, né, os equipamentos de rede, eles vão ter várias portas e alguns podem ter uma velocidade Fast Ethernet, outros podem ter uma velocidade Giga Ethernet, por exemplo. Existem outras velocidades, mas por enquanto a gente só vai falar delas. O que é cada uma dessas? É a velocidade que você tem ali para transferir dados na porta de rede. Então, você pode transferir a 1 GB por segundo ou 100 MB por segundo. E é isso que é, né? A porta Fast, ela vai trabalhar a 100 MB e a porta Giga, que geralmente são essas portas aqui, elas vão trabalhar a 1 GB. Então, você vai ver aqui que você vai ver o nome das portas. Deixa eu passar aqui. Né? E a gente vai ter as portas gigas aqui também, que são, como a gente tem duas, né? Ele vai ter a 1 e a 2 aqui, né? Que são essas duas portas aqui. Então, você consegue configurar para cada porta, né? Colocar uma porta numa determinada LAN, você consegue colocar um conjunto de portas em uma LAN, você consegue bloquear uma porta, saber qual é o estado, como é que está, configurar as coisas relacionadas à porta ali do switch. E você consegue colocar também
um roteador. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse roteador aqui, né? Não, isso aqui não. Deixa eu pegar, acho que esse aqui, ou 2911. Aqui, esse aqui. Esse aqui é legal, porque tem um vídeo igualzinho dele aqui na internet. Ele é um equipamento de rede também, só que ele é um roteador. Então o papel desse cara aqui, que a gente tem, deixa eu pegar aqui, do switch, é fazer essa comutação, né, de troca de pacote dentro da própria rede, enquanto que o papel do roteador, que é esse cara aqui, é fazer a troca de pacote entre redes, para que você consiga sair de uma rede e chegar em outra e ter o caminho, né, através dos protocolos de roteamento. E geralmente o roteador, né, ele vai ter aqui algumas entradas de módulo que você pode colocar, módulos com interface. Então você consegue colocar aqui uma interface de fibra ótica, você consegue colocar aqui mais interfaces de rede Ethernet, por exemplo. E esse equipamento aqui, que é o 2911, a gente tem justamente ele aqui nesse vídeo aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui. Deixa eu fechar aqui. Beleza, vou botar assim. Então é esse equipamento aqui. Né? O que ele tem aqui, esse equipamento? Se a gente for... Deixa eu ir mais devagar aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui aqueles módulos, né? Aquelas entradas de módulo. A gente pode ver aqui, por exemplo, que esse equipamento aqui ele já está com um módulo instalado aqui, com uma porta aqui. Mas você pode ter outros equipamentos, outros módulos pro roteador, com uma entrada de fibra ótica ou entrada até de, acho que console tem também, mas enfim, mas geralmente utiliza da própria console aqui e outras entradas, enfim. E aí você consegue, caraca, e aí você consegue então expandir esses módulos, expandir o teu equipamento utilizando esses módulos. Deixa eu vir aqui. Aqui, por exemplo, ele vai ter um módulo aqui que ele vai instalar. O que é um módulo, né? Um módulo é essa pecinha aqui, é essa placa, igual que a gente tem no computador, né? Que a gente coloca uma placa, por exemplo, uma placa de vídeo, uma placa de rede no computador. A gente também tem esses módulozinhos, que são plaquinhas, que você vai pegar e vai instalar no equipamento de rede. Então vamos tentar ver se a gente adianta aqui que ele está falando. E aí você instala ele. Deixa eu ver aqui. Você vai desaparafusar as abas ali dos parafusos do lado. Aí você troca um módulo pelo outro módulo. Deixa eu voltar aqui. E tá aí, né? Então, o que acontece aqui? Ele expandiu agora o equipamento dele. Esse equipamento tem duas portas. E como é que você então identifica e diz qual que é cada porta no equipamento? Você vai olhar o número do módulo e o número da porta nesse módulo. É por isso, vamos parar esse vídeo aqui vamos parar aqui para não ficar passando o vídeo. É por isso que quando você vem aqui nesse equipamento e você manda ele, deixa eu aumentar aqui, você manda ele listar as portas,
ele vem o nome da porta, ou seja, a porta gigabit, a porta fast, 0, 1, ou seja, módulo 0, porta 1, módulo 0, porta 2. Como a gente tem esse equipamento aqui, né, ele não tem módulo nenhum, então ele vai ser, tudo é módulo 0, só tem um módulo que é o módulo dele. Mas se a gente vem para um equipamento que nem esse daqui, você vai poder colocar módulos aqui. Para você colocar esses módulos no Packet Tracer, o que você vai fazer? Você vai pegar um módulo aqui, se você clicar aqui em cima, você consegue ver o módulo aqui embaixo, como é que ele é. Então você pega ele e coloca ele aqui. É claro que você não vai poder colocar porque a tomada está ligada, né? Então você vem aqui, vai desligar ele, vai pegar o módulo que você tem que colocar e colocar ele aqui. Então você colocou aqui os módulos de rede no seu equipamento. Vamos tirar ele por enquanto para ver ele ligando aqui. Vamos vir aqui na linha de comando dele, ele vai fazer o boot normal, como o computador faz boot. No caso ele está descomprimindo a imagem. E a gente tem aqui o roteador. Se a gente vier aqui Show Interfaces, a gente vai ver, né, que ele vai ter aqui a Gigabit Ethernet 0, a Gigabit Ethernet 01 e a 02. E aqui uma rede virtual, uma VLAN, que a gente não vai falar aqui, mas você pode configurar VLANs para gerenciar isso aqui com redes virtuais. Mas enfim, depois a gente... isso aqui a gente não vai falar. E como a gente viu, né, então a gente vai ter aqui aquelas interfaces, né? Então a gente tem aqui a Giga 0, a Giga 1 e a Giga 2. Ou seja, que estão lá sem nenhum módulo aqui instalado. A gente tem essas três interfaces. Então vamos desligar ele agora. E vamos colocar esse monte de interface aqui de switch, por exemplo. O que ele diz aqui, né? Ele provê 4 portas de switch, ou seja, são portas que não fazem roteamento, mas elas fazem o switching dentro de uma rede. Então, é como se você estivesse instalando pequenos switches aqui, nessas portas aqui. Se a gente vier e ligar ele de novo, vamos ligar ele aqui. Vamos ligar ele. Você pode ver então aqui, né, que ele já subiu um monte de porta aqui que não existia. E aí quando você der aqui o Show Interfaces, que é o comando para mostrar as portas que a gente tem, você vai ver agora então, né, que o que a gente tinha aqui era Gigabit Ethernet, o módulo 0, porta 2. E aí você vai ver agora que você vai ter aqui Fast Ethernet 000, 001, 002, a 003 aqui. E aí você vai ter agora o outro módulo, né? Porque você agora está passando por outro módulo. Então agora você vai ter a 010, 011, 012. E você conta a porta justamente assim. Você sabe o módulo que é. E você vai contar a porta 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 de cada módulo aqui instalado numa dessas baias. Então você sabe para qual porta é que você está mexendo. Bom, então é assim que você consegue identificar cada porta no teu equipamento. Bom, vamos fechar então aqui. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então tá. Então agora a gente vai criar a nossa primeira rede aqui nesse ambiente. Para a gente criar a nossa primeira rede, a gente vai colocar 3 computadores aqui. Os 3 PCs aqui. Tá? E vamos interconectar eles com um switch. Vou pegar aqui um 2960 daquele. E a gente vai ligar. Quando vocês forem fazer isso aqui,
clica sempre nesse cabo aqui, que é o cabo especial que ele vai fazer a escolha automática. A gente pode ver que a gente tem vários tipos de cabo aqui, cada um com uma funcionalidade. Você vai ter aqui cabo direto, cabo cruzado, cabo de console, que é aquele que a gente viu, cabo USB, enfim. No caso, a gente vai utilizar esse aqui que ele já vai escolher pra gente. Então, você vai clicar aqui no cabo, clicar no computador e vai clicar aqui, ele vai ligar no switch. Tá aqui. Então esses computadores eles estão ligados no switch, né? Para essa rede aqui funcionar, o que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar definir um endereçamento de rede para que esses computadores aqui eles conversem entre si dentro dessa rede. Isso aqui é como se fosse assim, a gente tem isso aqui num armário, num daqueles armários que a gente viu a menina montando. E esses três computadores aqui, por exemplo, eles estão num laboratório. Um laboratório de um andar no CT, por exemplo. Então, como é que você define isso aqui? Né? Você vai ter que vir aqui e colocar uma nota aqui. Então você vai colocar aqui laboratório 1 e aqui a rede que você vai colocar. Então no caso aqui, vamos colocar a rede 192.168.1.10.0/24. Então esse aqui é o endereçamento de rede que a gente tem aqui. Então todos os computadores que estão aqui, eles vão ter que estar dentro dessa rede aqui. 192.168.1.10/24 é uma rede que começa, que os computadores têm que ter de 192.168.1.1 até 192.168.1.254, né? Porque o 255 aqui é o broadcast dessa rede e o 192.168.1.0 é o endereço dessa rede aqui, né? Quando a gente estiver fazendo o roteamento para ela. E como é que você configura aqui? Você pode configurar tendo um servidor DHCP que automaticamente dá os endereços para esses dispositivos, ou você pode configurar na mão. Para você configurar na mão aqui nos nossos computadores, é muito parecido o que o Packet Tracer faz com o que a gente tem no Windows, né? No caso aqui no Windows, se você clicar aqui, deixa eu ver aqui se ele vai aparecer aqui pra gente. Você vai ter esse negócio aqui, né? Essa interface aqui. Você vai clicar em propriedades. Você vai vir aqui, protocolo Internet Protocol versão 4, propriedades. E aí você pode pegar aqui e configurar aqui o endereço, ou falar para ele obter automaticamente, ou seja, através do DHCP. Tá? Então você pode vir aqui, colocar aqui 10.2.4.1 ou 132, sei lá. Você vai vir aqui e vai configurar. No caso a gente não vai fazer isso. Entrar numa máquina virtual aqui. Vou fechar isso aqui. Então, a gente tem isso aqui. Para a gente fazer aqui no Packet Tracer, a gente vai clicar no equipamento que a gente quer. Config. Interface. Fast Ethernet 0. Quando a gente vier aqui, a gente vai ter muito parecido com aquilo que o Windows tem. Vamos voltar lá só para a gente ver. Que é isso aqui, né? Esse aqui é o do Packet Tracer. Esse aqui é o do Windows. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter porta status, ou seja, se ele está ligado ou não. Se a gente está usando 100 ou 10 MB, enfim, full half duplex. Isso aqui a gente não vai precisar, não vamos precisar mexer. O MAC address dessa porta aqui, que é interessante a gente saber o MAC address. Depois a gente vai mexer nisso um pouco. Aí como que você vai configurar isso aqui? Bom, DHCP ou IP estático. No caso a gente não vai trabalhar com o servidor DHCP porque a gente não vai configurar. Então a gente vai colocar IP estático aqui e vai configurar aqui. Se a gente está nessa rede 192.168.1.0, então a gente vai dar para cada dispositivo desse aqui um endereço começando do 1. Então vamos lá, esse o PC1 aqui vai ser 192.168.1.1.
Essa máscara aqui, 255.255.255.0, é a correspondente ao barra 24 aqui, só que é uma outra notação aqui. Então vamos pegar esse aqui. A gente já está configurado esse aqui é o ponto 1. Vamos configurar esse segundo aqui. Aqui vai ser o ponto 2. Não, fiz besteira. Tá vendo que é fácil se enrolar com isso aqui, né? Estático. Ponto 2. Aqui. Ou vir aqui. Ponto 3. Tá aqui. Então, a gente já colocou um endereço IP para cada um desses computadores. Se a gente colocou o endereço IP, então a gente consegue, teoricamente, aqui, né, fazer um ping aqui, como a gente consegue se comunicar dentro dessa rede aqui. Para a gente ver, uma coisa legal do Packet Tracer é que a gente consegue ver a comunicação funcionando. Para a gente ver essa comunicação funcionando, como é que a gente faz? Aqui a gente tem duas abas, tá vendo aqui? Dois botões aqui. Um botão em tempo real, um botão de simulação. Tempo real, tudo que você fizer aqui no computador, ele vai acontecer em tempo real, você não vai nem ver. Como a gente faz, né, a gente liga um computador, entra na internet e tal, as coisas funcionam numa velocidade que a gente não vê as coisas acontecendo. No caso da simulação aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer interrupções que a gente vai conseguir ver os pacotes aqui passeando. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, botar uns filtros aqui. O que a gente vai querer ver aqui, né? Se eu vou fazer um ping, eu vou querer ver o ICMP. E vou querer ver também o ARP. Mas, bom, vamos botar aqui o ARP, então, primeiro. Bom, a gente vai querer ver ARP e ICMP. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui nesse computador, no PC1, que é o 92.168.1.1, e vai vir aqui em Desktop. E aqui a gente tem as aplicações que a gente teria num computador. Né? No caso, a gente tem aqui a própria aplicação de configuração de IP, que é muito parecido com esse config aqui que a gente fez. Você pode vir aqui e fechar a aplicação, ou você pode vir aqui e ter o prompt de comando, que é uma linha de comando muito parecido com o Windows. Se você está no Windows, você vem aqui e procura por CMD. Você vai ter o prompt de comando do Windows, no caso esse aqui é o do computador mesmo. E você pode fazer coisas aqui, você pode fazer o ping, por exemplo. Enfim, como a gente está sem rede nessa máquina virtual, ele não vai fazer. E você pode ver as configurações de rede. Então se você vier aqui e botar o ipconfig, ele vai mostrar então que nesse computador aqui, ele está com esse endereço aqui, com essa máscara de rede, com um gateway default 0, ou seja, não tem gateway configurado. Aqui, se a gente vier no Windows também, a gente faz config, ipconfig, e a gente vai ter também parecido, só que no caso a gente está desconectado aqui. Bom, vamos fechar então isso aqui. Bom, então o que a gente vai ter aqui? Vamos tentar então fazer um ping aqui no comando para esse cara aqui, para o PC3. Então a gente vai vir aqui e vai fazer ping 92.168.1.3. E aí o que ele fez aqui? Ele criou um pacote. Se a gente vier aqui do lado, a gente vai ver que o PC1, né, no device PC1, aí vai ter o tipo de pacote, aqui no caso o ARP, e o outro é ICMP. Então, como é que a gente faz para ver isso aqui? A gente vai vir aqui e vai ter os comandos aqui que a gente pode dar para essa rede começar a andar. Então vamos colocar isso aqui no top. Vamos lá. Então ele vai enviar o ARP. O switch vai mandar o ARP para os outros dois computadores. Deixa ele mandar aqui para os outros dois computadores. O PC3 vai responder para o PC1. E o PC1 vai enviar para o PC3. E aí agora a gente pode ver que quando o pacote voltar, vai aparecer uma linha aqui
no ping, que é justamente a ida e a volta. E a gente viu aqui que também teve uma troca de informações de ARP, né? Por que ele teve? A gente vai falar já já o que aconteceu ali. Então, ó, ele está fazendo a comunicação aqui dentro dessa rede. E cada vez que o pacote vai e volta, ele vai mostrar aqui pra gente, né, a resposta desse cara, enfim, algumas informações sobre a quantidade de bytes, enfim, quanto tempo, e o tempo, o TTL aqui desse pacote. Então, a gente está tendo aqui, tá vendo essa ida e volta aqui. Vou terminar esse ping logo. Beleza, né? Ok. Bom, o que então a gente tem aqui? A gente tem então uma rede que está funcionando aqui dentro. Lembra que a gente tem as diferentes camadas, como quando a gente viu. Sim, a aula está sendo gravada. Deixa eu vir aqui. Aqui. A gente tem essas camadas aqui, não é? Camada física, camada de enlace, camada de rede. Como a gente está aqui na nossa própria rede, a gente vai se comunicar aqui dentro dessa rede aqui, utilizando os endereços da camada de enlace, tá? Então, como é que ele vai fazer para saber como que ele tem que montar esse pacote aqui para vir nessa rede aqui? Ele vai utilizar o ARP, tá? O ARP é um protocolo que ele faz a consulta de quem é um determinado computador, ou seja, qual o endereço MAC desse computador, tá? Qual o endereço MAC de um computador com um determinado IP, tá? E aí ele vai mapeando. Isso serve para quê? Para o switch saber qual porta que ele tem que encaminhar. Lembra que quando a gente fez o ping aqui, ele fez um ping, e esse cara aqui, esse switch aqui, antes dele fazer o ping, ele fez um ARP, e esse switch aqui mandou para todas as portas. O ARP, ele vai... O que aconteceu aqui? Vamos lá. A gente já não está mais aqui. Então vamos mandar pro 1, 2. Esse switch aqui... Deixa eu vir aqui. Pera aí. Esse switch aqui, se a gente vier... Não, pera aí. Se a gente vier aqui, aí ele já mapeou. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Vamos deletar ele. Vamos apagar ele aqui. Vamos colocar um outro switch aqui. Vamos religar isso tudo aqui. Vamos abrir ele aqui zerado. O que ele tem aqui? Quando ele liga sem nada, ele não sabe qual é o computador que está ligado em cada porta. Lembrando sempre, né, quando a gente está trabalhando com equipamentos de rede, né, ou qualquer equipamento, o computador ou o equipamento ele só sabe aquilo que está configurado nele. Então esse computador aqui, o que ele sabe? Ele sabe a rede dele e quais são os computadores que estão na rede dele, né? Ou seja, qual é o conjunto de endereços IP que são referentes a computadores na mesma rede dele. Como é que ele sabe disso? Porque ele tem o endereço dele, no caso esse aqui é o 92.168.1.1, e a máscara de rede. Sabendo o endereço e a máscara, ele sabe quais são os outros endereços de dispositivos que estão na mesma rede dele. O switch, por sua vez, coitado, ele está aqui e não sabe nada. Deixa eu ver aqui.
não sabe nada porque ele não foi configurado nada. E é isso aqui que acontece quando você abre a tabela de endereços de MAC aqui. Ele não tem nada. Deixa eu só... você aqui. E a gente aqui também nesse computador, a gente também não tem nenhuma entrada de ARP. O que é o ARP? É o que mapeia o IP para um endereço MAC. Então, esse cara aqui, se você fizer ping, por exemplo, dele para um 926812, que é o outro computador, né? A gente está no PC1, ele sabe que ele quer mandar uma informação para um 926812. Mas ele não sabe o MAC address e o switch também não sabe quem é que está em cada porta. Então ele tem que fazer o ARP. Ele vai ter que procurar nessa rede quem é quem para conseguir fazer essa troca de mensagens aqui dentro. E é justamente isso que ele vai fazer quando você vier aqui. Deixa eu ver aqui em tempo real, só para ele já sincronizar isso aqui tudo. Para ele botar verde ali subir as portas. Tem que ficar de olho porque, como isso aqui é uma simulação, às vezes os negócios são meio mágicos aqui. Bom, beleza. Vamos voltar para a simulação. Então, a gente não tem nada aqui na tabela ARP. Tem nada aqui no endereço não. Então, se a gente vier aqui e fizer ping para um 926812, deixa eu ver aqui se que eu estou capturando. Tá. Ele vai então, vamos vir aqui para cá. Ele vai vir aqui e vai criar um pacote ICMP, um pacote ARP. O que esse pacote ARP está dizendo aqui? Ele está mandando, olha, o computador, né, 00D0BC798E1. Se a gente vier aqui, esse cara aqui, ó, 00D0B798E1, ou seja, ele se anuncia com o próprio MAC address dele, é claro, né, mandando para FFFF, ou seja, em broadcast no ARP para todos os ARPs, ou seja, para todos os endereços ARP. Ele quer saber quem é o cara de destino, o 926812, e ele tem o IP de origem, né, o 926811, e ele vai mandar isso. O switch, por sua vez, também não sabe quem é quem. Então, o que ele vai fazer aqui nesse caso? Ele vai pegar, vai começar, mandou o ARP, e o switch, então, vai mandar para todo mundo da rede. No caso, são esses dois caras. O PC3 vai jogar fora, porque qual era a pergunta? Quem é, né, o cara com esse endereço IP aqui? Que no caso é o PC2. Então, só o PC2 respondeu. E agora, o PC1 aqui, ele ficou com o... Ele já sabe quem é o cara. Então, o que ele vai fazer? No caso aqui, se a gente vier para cá, deixa eu... acho que eu não vou conseguir pausar por enquanto. Bom, mas enfim, deixa eu clicar aqui. Beleza, pausei. O que ele fez aqui, né? No primeiro ICMP que ele montou o pacote dele e não tinha nada na camada 2. Ou seja, ele não sabia quem era o dispositivo que ele ia enviar de camada 2. Quando ele fez o ARP aqui, ele já descobriu quem é o cara, porque o PC2 respondeu para ele. E aí ele vai vir aqui agora e vai montar, então, o ICMP, já colocando o cabeçalho aqui de camada 2. E aí, quando ele for montar, né, então o que ele vai montar? Ele vai conseguir colocar todos os campos aqui de camada 3 e de camada 2. Então ele vai colocar, olha, eu sou o IP 192.168.1 com destino ao 192.168.1.2 com os endereços de Ethernet, ou seja, com os endereços MAC. Esse meu endereço aqui de destino para esse cara aqui de origem. Se a gente vier aqui nesse carinha aqui, a gente vai ver que esse 69CA é esse cara aqui. Então, ele está identificando em camada 3 e em camada 2. Por enquanto, isso não faz muito sentido para a gente, porque ele tem duas. Mas quando a gente vê que a gente vai começar a rotear, isso vai fazer sentido. Por quê?
esse endereço aqui, ele só funciona nessa rede aqui, né? O endereço de camada 2 é local ali daquela rede, enquanto que a camada 3 a gente sabe que ele é fim. Inclusive, ele vai dizer em qual rede que cada computador está. Então, isso aqui vai ser dependente da nossa rede ali, e isso vai fazer diferença na hora de encaminhar esses pacotes por dentro de redes. Mas enfim, daqui a pouco a gente vai ver essa diferença. Então é isso. Ele montou aqui o nosso pacote, o nosso cabeçalho dessa forma. E é por isso que ele fez esse ARP todo aqui. Qual é o resultado disso? O resultado disso é isso aqui. Vamos lá. O PC1, que a gente tinha visto lá, não tinha nada aqui no ARP. Vamos soltar o freio aqui. Deixa eu voltar aqui na... Beleza, acabou. Então o PC1, que não tinha nada no ARP, agora, depois de fazer essa jogada toda aqui, ele agora tem um endereço de internet, que é o 92.168.1.2, ou seja, o outro computador. Ele tem um endereço físico mapeado aqui bonitinho. O nosso switch, vamos voltar aqui no nosso switch. O nosso switch, que não tinha nada nas tabelas, agora tá vendo? Esse negócio é meio mágico. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui em tempo real. Vou fazer isso aqui de novo. Ah lá, viu? É mágico. Então, bom, se ele tivesse funcionado, né, que isso aqui é um simulador, o que aconteceu agora, né? A gente tem aqui, vamos voltar aqui para a simulação. O que aconteceu aqui, né? Como teve essa troca de mensagens, ele viu quem é quem. Por quê? Porque ele sabe que dessa porta aqui veio esse cara aqui. Então ele sabe que esse computador aqui, 8EB1, que é esse cara aqui. Ah, tá aqui. Interface flash. Tá aquele aqui, 8EB1. Ele vai estar aqui na porta 1. Enquanto que o 69CA, que é esse cara aqui, vai estar nessa porta 2 aqui. Então, o switch conseguiu dessa forma mapear quem é quem. E agora, se eu fizer de novo aquele ping, vamos voltar para cá. Vamos vir para cá. Ele já vai fazer direto, porque ele sabe quem é o cara. Então ele já está conseguindo se comunicar aqui, porque todo mundo dessa rede aqui já tem as informações necessárias para fazer essa comunicação funcionar. Deixa eu vir para cá. Vamos voltar aqui. E se eu quiser fazer para esse cara aqui? Se eu quiser fazer para ele, para o 92.168.1.3, vai ser a mesma coisa. Ele vai montar um ARP, vai enviar. Como é broadcast, o switch vai mandar para todo mundo. Esse cara vai voltar. E agora que ele voltou, ele vai conseguir montar. Então é para isso que a gente faz o ARP dentro de uma rede. Para mapear os endereços físicos aos endereços de rede. Os endereços MAC com endereço de rede. Então se a gente vier aqui, deixa eu só fazer um ping aqui para... Beleza? Então se a gente fizer aqui um ARP, ele agora sabe o endereço físico do 1.3, o endereço físico do 1.2, porque ele já fez aqui e já descobriu quem é quem. E o switch também. Vamos pegar aqui. Se eu fizer aqui, switch, deixa eu dar um show MAC address table, ou seja, a tabela que é endereço MAC e porta, ele vai dizer para onde que está cada computador em cada porta aqui. E é assim que esse aparelho aqui, o switch, ele sabe quem é quem e onde é que está cada um, porque ele vai mapeando porta por porta e computador por computador.
E aí se chegar um pacote desse cara para esse cara aqui, ele já sabe que como o endereço MAC desse que ele quer enviar é, por exemplo, o E20A, ele vai olhar para cá, vai olhar a tabela, vai ver nessa tabela aqui que a porta que ele tem que sair é essa aqui, então ele só vai pegar o pacote que chegou aqui e jogar para essa porta, e ele vai ter essa comunicação dentro dessa rede. Até aí, beleza? Beleza. Então, legal, né? Então, se eu quiser agora ter uma outra rede, o que eu vou fazer? Da mesma forma, eu vou ter uma outra rede aqui. Vamos montar mais uma rede aqui. Dessa forma, não vamos falar tanto na rede, só vamos montar ela aqui. Vou pegar aqui. Essa rede aqui ela vai ter um outro endereço IP aqui, um outro endereçamento. Aqui. Isso aqui vai ser o Lab 2 e vai ter agora 172.16.0.1.0/24. Então agora a gente tem uma outra rede com outro endereçamento. Então a gente, dessa mesma forma, a gente vai colocar aqui os endereços IP desse cara. Vamos lá, desktop, IP address, vai ser 172.16.0.1.1. Tá aqui. Veja só, 172.16 geralmente, tá? Ele é um /16. Então, quando a gente fez aqui 192.168.1.0, ele botou 255, 255, 2550. Às vezes ele coloca errado a máscara aqui de rede. E a gente tem que estar de olho, porque como eu fiz aqui no PC4, vamos voltar para cá. Provavelmente a máscara de rede está errada aqui, ó. 255, 255, 2550. Então tem sempre que olhar se a máscara de rede que ele coloca aqui é correspondente à máscara de rede que a gente está definindo aqui na nossa rede também. Vou colocar aqui. Bom, beleza, né? Vocês viram que na primeira rede eu configurei por aqui. Config Fast Ethernet um endereço aqui, e agora eu vim por aqui e configurei. Dá no mesmo tanto configurar por aqui quanto configurar por aqui, vindo por desktop e IP configuration. É a mesma coisa, não vai mudar em nada, tá? São só duas formas diferentes de fazer, e eu fiz de propósito. Bom, então aqui a gente já está com a nossa rede também. Se a gente vier aqui nesse PC4, vamos só ver ele aqui. ARP-A. Não tem ARP. Show. MAC Address Stable. Ele já colocou tudo aqui, enfim. Isso aqui a gente sabe que é uma simulação, às vezes a gente não pode confiar muito no que está aqui. O ideal, o certo aqui seria vir zerado, mas enfim, a gente já viu que às vezes ele dá uns bugs aqui, por isso que a gente olha sempre. Bom, então vamos confiar aqui no computador. O computador não tem. Então, da mesma forma que o computador não tem, vamos lá, no PC4, vamos fazer um ping aqui, 6.0.1.2. Ele vai fazer aqui, né, tá aqui no topo, vai enviar, o computador que tem aquele IP vai responder, e agora ele vai fazer o ping para o cara lá e a comunicação foi estabelecida. Beleza, vamos voltar aqui para o tempo real. Ele vai fazer aqui o que ele tem que fazer. Se a gente vier aqui, escrever ARP-A, ele já vai estar lá mapeado direitinho. Então a gente tem agora, né, a nossa rede
funcional. Vamos só fazer aqui pro 3 para ver se ele está pingando direitinho. Pegou a ARP, beleza. Então, tá todo mundo aqui nessa rede se falando, esses caras aqui também estão se falando. Agora a gente vai ter um problema, né? Porque esse cara aqui está numa rede e esse cara aqui está numa outra rede. Se eu quero falar com esse cara aqui, falar com esse computador aqui, ele vai precisar que o pacote saia dessa rede aqui e venha para cá. Para isso a gente vai começar a trabalhar com o roteamento. Para a gente trabalhar com o roteamento, a gente vai precisar de ter um roteador na nossa rede. Então a gente vai colocar aqui um equipamento de roteador. No caso, existem vários roteadores comerciais aqui, mas existe um roteador chamado PT-Empty. O que é o PT-Empty? Deixa eu botar aqui. Ele é um roteador fictício do Packet Tracer, tá? Que ele só tem uma função: ter essas entradas aqui para a gente colocar os módulos iguais àqueles módulos que a gente viu lá no que aquele cara naquele vídeo ele estava mostrando. Então a gente vai colocar aqui os módulos para fazer essa conexão funcionar. Para isso a gente vem aqui, desliga o roteador, pega o módulo que a gente quer. Deixa eu ver aqui. Tá. O que é esse módulo aqui? Que tem a descrição, né? Ele tem aqui, ó, módulo de uma porta só, do Gigabit Ethernet módulo, ou seja, que provê uma porta Ethernet por cabo de cobre, né? Cabo Ethernet. Então vamos colocar, caraca, vamos colocar ele aqui. Caraca, tá bugado aqui, né? Caraca, negócio bugadão. Deixa eu... Caraca, o que tá acontecendo? Vamos pegar ele aqui direito. Tá aqui. Vamos lá, vamos botar ele aqui. Vamos botar 4... botar 5 portas aqui. A gente nunca sabe se a nossa rede vai crescer muito, não é verdade? Então vamos lá. Então vamos ligar ele aqui. Deixa ele bootando aqui. Se a gente vier olhar ele aqui, a gente vai ver que ele vai ter as portas 00, 10, 20, 30, 40, ou seja, porta 0 do módulo 0, porta 0 do módulo 1, porta 0 do módulo 2, 0 do 3 e 0 do 4. Por quê? Porque a gente tem aqui uma porta por cada módulo, então só tem a porta 0. Vamos dar um no aqui. A gente dá um no por quê? Porque ele tem aqui um tutorial, né, um negócio de configuração aqui inicial que a gente nunca faz, a gente não precisa fazer isso. Então se a gente vier aqui, show, interfaces, vão estar aqui bonitinhas as interfaces que a gente colocou lá nos módulos que a gente instalou nesse roteador. Bom, então o que acontece agora? Para essas duas redes se falarem, você vai precisar conectar uma porta desse roteador nessa rede, uma porta desse roteador nessa outra rede aqui, e aí o roteador ele já vai ter as duas redes, ele já vai saber quem são as duas redes e já vai conseguir transferir pacote de um lado para o outro. Para fazer isso, bom, você primeiro pluga o cabo aqui, né? Então ele ligou aqui a Fast Ethernet 4 na Giga 0, do Giga 00. Ele ligou aqui a Fast Ethernet 04 desse cara aqui na Giga 10. Se a gente vier aqui nele, a gente então vai precisar configurar a Giga 00 para esse cara aqui e a Giga 10 para esse cara daqui. Tá aqui, ó. Deixa eu só ver aqui direitinho. Isso. Então, como que a gente faz? Agora começa a brincadeira. Bom, a gente está aqui no roteador, tá? O roteador ele tem dois modos, desculpa. Da mesma forma que num computador, né? Você está aí no Linux, por exemplo, até no próprio Windows. Você quer fazer alguma coisa diferente, você vai ter que vir aqui e pedir permissão, você vai ter que subir o nível, né? Você vai ter que pedir o nível de administrador para rodar. Da mesma forma, deixa eu ver aqui no Windows se a gente acha alguma coisa desse tipo. Você pode vir aqui, por exemplo, sei lá, no próprio Packet Tracer, vamos ver aqui.
Você pode vir aqui e executar como administrador. Você vai executar ele com privilégios para ele fazer alguma coisa, alguma configuração que só o administrador deveria fazer no seu computador. Da mesma forma, aqui no nosso roteador, né, esse é um exemplo do Windows. No Linux a gente tem o sudo, né, quando você quer instalar, por exemplo, um pacote ou qualquer coisa, você vai lá dar sudo apt install, por exemplo. Ou seja, você está requisitando poderes de administrador para fazer uma coisa. Aqui no roteador também. Se a gente vier e quiser configurar ele, a gente vem aqui e faz configure terminal. Só que ele não vai deixar, ele vai dizer que é inválido, porque a gente não está no modo que permite fazer configurações. A gente está no modo usuário, né? O modo que só pode ver coisas. E para a gente sair disso aqui, a gente tem que entrar no modo enable. A gente vem aqui, enable, aí a gente vê que ele mudou, né, o prompt, que era esse aqui, para esse aqui. Que quem está acostumado no Linux sabe que esse prompt aqui, ele historicamente significa já que você está com poderes de superusuário. E agora você consegue fazer tarefas de configuração nesse roteador. Então se você vier aqui agora e fizer configure terminal, você vai ver que ele vai dar aqui pra gente o prompt de config. Ou seja, agora você pode executar comandos de configuração do equipamento. E é claro que isso vai precisar, né, de superusuário, né, de um poder de poder privilegiado, porque você vai poder configurar redes, inclusive destruir redes. Então, a boa prática, que a gente não vai fazer aqui, é colocar uma senha, definir níveis de usuário, enfim. Mas, só para vocês saberem, né, quando vocês forem fazer o trabalho, depois eu vou pegar todos esses comandos e vou compilar para vocês fazer o trabalho e vocês não ficarem se perdendo nos comandos, porque eu sei que às vezes tem muito comando. Bom, então a gente está aqui, né, no prompt de configuração do roteador. Esse roteador aqui, como é que a gente faz agora? A gente pode então colocar uma porta desse roteador aqui. A gente vai ter que colocar uma porta nessa rede aqui e outra porta nessa outra rede aqui. Bom, para a gente fazer isso então, você vai vir aqui, vai colocar IP address, interface. Aí você vai dizer qual interface que você vai configurar. Então, você pode configurar, como ele tem aqui, ó. Como a gente tem aqui. Vamos dar um zoom aqui. Como a gente tem essas interfaces todas aqui, né? A gente pode configurar essa interface com determinado IP, essa outra interface com outro IP, enfim. Então a gente vai vir aqui e vai pegar a interface que está ligada nessa rede aqui, tá? Que é a 00, se não me engano. Isso, giga 00. Se a gente bota o mouse aqui, a gente vê. Se a gente vier aqui e poder plugar, a gente vem aqui e escolhe qual interface que a gente quer. Então a gente vai ligar na 00. Pronto, ligou na 00. Cadê? Tá aqui. Deixa eu fechar isso tudo aqui. Pronto, tá aqui. Então a gente vai fazer interface gigabit Ethernet 0/0. E aí a gente entrou no prompt de configuração de interface. E a partir daqui a gente pode fazer, né, várias configurações sobre essa interface. Uma delas é colocar o endereço. Então você vai vir aqui, IP address. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que colocar um endereço IP dentro dessa rede aqui. Então a gente tem, aqui é 192.168.10.11.12. Não, desculpa. 11.12.13. 10 é a rede, né? Então a gente vai colocar esse cara aqui no último endereço. Então vamos colocar 192.168.1.254. Por que 254? Porque o último endereço desse cara aqui é o broadcast, que é 192.168.1.255. Tira 1 do 1.255, fica 1.254. Então a gente vai ter 192.168.1.254 como endereço dessa porta aqui do roteador, tá? E a máscara de rede 255.255.255.0, que é exatamente o que a gente faz no computador, né? Se a gente vem aqui, configura aqui, fecha isso, a gente vai colocar o endereço e a máscara. Só que aqui a gente está fazendo por linha de comando no roteador, porque o roteador só tem a linha de comando. Então vamos lá, vamos colocar o endereço. O que a gente viu aqui? Nada. Por quê? Porque o roteador já vem por padrão com a porta desligada.
para você desligar, você tem que tirar o comando de desligar, que ele vem já por padrão. Tudo que você quer fazer no roteador Cisco, se ele está com um comando, por exemplo, IP address aqui, a gente vai vir, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pedir, show running config. Show running config vai mostrar a configuração que está rodando no dispositivo. Se eu vier aqui, a gente vai ver que aquele comando que eu dei virou dentro aqui do conjunto de comandos da interface Gigabit Ethernet numa linha de configuração. Aqui, IP address 192.168.1.254. Se eu vier aqui e configure terminal, interface, e eu fizer assim no IP address e der um end, o que vai acontecer? Ele está aqui sem endereço IP, ou seja, ele está com no IP address, ou seja, eu retirei aquela configuração que eu fiz. Tá aqui no caso, foi na 00. Então antes ele tinha essa configuração aqui na interface e agora ele tem isso aqui, né? Tá sem configuração de IP. Então vamos voltar lá, configure terminal, interface giga 00. Vamos colocar de novo aqui o comando. Pronto, a gente configurou o IP. Como ela vem aqui escrita shutdown, tá vendo? Todas vêm escrito shutdown. Elas estão desligadas de fábrica. Para a gente ligar essa interface, a gente tem que vir aqui e escrever então no shutdown. Agora, o que ele falou? Ele falou que o protocolo de linha dessa interface, ou seja, o protocolo de camada física, mudou para up. Então, a gente agora então está com esse computador aqui, com esse roteador aqui, com essa interface ligada e configurada nessa rede aqui. A gente pode vir aqui então, end show IP interface brief. Então o que a gente tem aqui, né? Se a gente der esse comando aqui, show IP interface brief, a gente vai ver a interface, no caso aqui giga 00, o endereço IP 192.168.1.254, status e o protocolo. Ou seja, se ela está ligada e o protocolo IP está funcionando. Se a gente vier aqui, por exemplo, na configure terminal, e agora a gente vai na 01, por exemplo. Não, desculpa, na 10, né? Na 10 e der um no shutdown aqui, a gente vai ver que ele vai subir essa interface também. Só que se a gente vier aqui e olhar aqui, a gente vai ver que ele está aqui com a interface, no caso é essa aqui, só que o endereço IP aqui está unassigned, ou seja, ele não está com o endereço IP, tá? E a gente vê até que está unset aqui. Ou seja, o endereço IP, ele tá, o protocolo aqui, né, ou seja, tem energia aqui no link, mas não tem nada configurado. Então a gente tem que configurar. Então vamos lá. Configure terminal. 10. E agora a gente vai colocar um IP nesse cara aqui, nessa rede aqui. Para a gente colocar um IP nessa rede aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai vir da mesma forma, vai colocar IP address 172.16.1.254, que a gente escolheu, né, como o último dessa rede. Então vai ser 255.255.0 como máscara. E vamos dar Enter aqui. Se a gente vier aqui e sair, a gente vai ver que agora a gente tem essas duas interfaces ligadas. A 00 está com 1254 e esse aqui está com 172.16.1.254. Bom, então se esse roteador aqui já está com esses dois endereços IPs, então para essa rede aqui esse roteador tem um IP, para essa rede aqui esse roteador tem um outro IP e ele é visto como um host, ou seja, um dispositivo dessa rede. Então se a gente vier aqui no PC1
e fizer um ping pro 1254, eita, também 1254, vamos lá. Da mesma forma que ele fez com os outros computadores, ele vai fazer também na nossa rede. Deixa eu só botar aqui. Não. Olha lá. Já foi no roteador. Só o roteador respondeu o ARP. O roteador agora, então, vai enviar o ARP. Então ele já sabe para quem que ele tem que fazer o ping. E ele vai fazer o ping para o roteador. Ou seja, os dispositivos nessa rede estão conseguindo falar com o roteador deles. Até aí, tudo bem, né? Se eu venho para essa outra rede aqui, vamos lá também. Ele vai fazer o ping para o 172.16.1.254, que é o endereço IP desse roteador nessa rede aqui. Então, vamos trazer para cá. Ele vai enviar. O ARP foi para todo mundo. Só o roteador respondeu, porque é só o roteador que tem esse IP. E vai, né, agora fazer o ping aqui. Quando ele voltar, vai aparecer a linha aqui. Então, as duas redes, elas estão conseguindo falar com o roteador. Só que agora vamos fazer o seguinte. Vamos continuar aqui. Bom, beleza, né? Agora o que eu quero? Eu quero enviar um pacote desse cara aqui, que é o 172.16.1.1, para o 192.168.1.1, que está na outra rede. Bom, o que ele tem que fazer? Né? Ele tem que pegar e enviar para o roteador, e o roteador tem que enviar para cá. Então vamos fazer isso. Esse cara, o PC4, que a gente está nele, vai querer falar com 192.168.1.1. Vamos lá. Ele vai pegar, vai criar o ICMP e vai descartar. Olha lá, vários X ali, está descartando tudo. Por que ele está fazendo isso? Porque esse cara aqui, ele sabe o que está configurado nele. O que a gente configurou nele? Vamos lá. ipconfig. A gente configurou nele o endereço IP e configurou para ele a máscara de rede. Então ele sabe que os endereços que ele conhece são 172.16.1.1, que é ele, até ou seja, 172.16.1.0 até 172.16.1.255. Ele não sabe mais nada além disso. Por quê? Porque a gente não configurou um gateway. O que é o gateway? O gateway é o dispositivo que ele vai ter que usar para sair dessa rede quando o IP que ele está querendo falar não está nessa rede. Se ele não sabe quem é o gateway e nem sabe que essa rede tem um gateway, então ele vai descartar o pacote. Para ele não fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir nesse computador e configurar o gateway. Esse é o papel. Esse roteador aqui é o gateway dessa rede. Ele é o cara responsável por pegar os pacotes que estão nessa rede e sair. Então a gente vai fazer isso. Vamos lá. Vamos vir por aqui mesmo. Vem aqui, IP Configuration. Tá aqui, ó, Default Gateway. A gente vai botar o 172.16.1.254, que é esse nosso roteador aqui. Agora que a gente tem o nosso gateway lá, vamos lá. Agora o que ele fez? Ele fez um ARP e um ping, ó. Mandou o ARP para quem? Para quem será que ele mandou o ARP? Ele mandou o ARP para o roteador. O que acontece aqui? Vamos dar uma pausa aqui. Ele quer falar com esse computador, com esse cara aqui. Ele sabe que está em outra rede. Então ele sabe que ele vai ter que mandar aquele pacote com algum ARP. Então o que ele vai fazer? Com algum endereço IP. Então ele vai fazer, olha só. Ele vai montar um pacote aqui, header, com o MAC address dele,
para todo mundo da rede, perguntando quem é o 254, ou seja, perguntando quem é o gateway da rede. E o gateway da rede vai responder. Quando o gateway da rede responder, deixa eu desligar aqui o celular. Quando o gateway da rede responder, olha só como é que ele vai montar o pacote. Deixa eu parar aqui. Ele vai montar o pacote dessa forma aqui, ó. Ele vai falar, olha, eu quero fazer um ping do 172.16.1.1 para 192.168.1.1. E o header que ele vai botar aqui, esse MAC address aqui, é o MAC address do roteador. Se a gente vier aqui no roteador e fizer isso aqui, ó, show interfaces, a gente vai ver que a interface 00 vai ter esse MAC terminado em 290A e o 01 vai ter o 00 é 0 F92321CD. Tá aqui, ó. É 00 é 0 F92321CD. Ou seja, ele montou o pacote aqui com o cabeçalho de Ethernet dessa rede aqui e os endereços IPs do outro computador. Então o que ele está falando? Olha, eu quero falar com esse computador aqui, mas dentro dessa rede eu preciso falar com esse cara aqui. E é por isso que, nesse caso, você precisa de dois endereços. Porque você vai precisar falar aqui nessa rede com quem você quer falar, aqui no switch, ou seja, eu quero falar com esse cara, ele vai mandar para esse cara, e esse cara vai pegar e vai mandar para quem ele tiver que mandar na rota dele. Bom, vamos lá. Então ele fez isso. Só que aí ele se perdeu. Por que ele não voltou? Vamos voltar para cá. Pro PC4. Ele deu timeout de novo. Se a gente tirar aqui e botar no tempo real, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que ele vai o tempo todo perder o pacote. Por que ele está perdendo o pacote? Vamos ligar aqui, ó. Caraca, eu acho que eu vou perder a rede, cara. Não acredito nisso. Eu acho que eu vou perder. Que droga. Bom, vamos dar end task então. Foi-se. Que porcaria. Bom, vamos voltar então aqui. Então o que a gente estava fazendo? Vamos subir uma rede aqui. VaptVupt. Botar um computador aqui, dois computadores, vamos botar 3. Vamos botar um roteador aqui. Quer dizer, um switch aqui. Vamos botar um roteador aqui. Vamos pegar aqui. Esse roteador, vamos aumentar aqui. Vamos dar um zoom. A gente colocou as plaquinhas. Vamos colocar aqui as plaquinhas então. Aqui. Antes de ligar, desliga. Desliga a internet aqui. Desliga a internet aqui. Desliga a internet aqui. Desliga a internet aqui. Pronto, beleza. 4 portas. Tá de bom tamanho. Vamos fechar então ele aqui. Enquanto ele está ligando, vamos cabear toda a nossa rede aqui em 2 segundos. Bota pra cá. Bota pra cá. Bota pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Então, beleza. Tá tudo cabeado aqui. O que era essa rede aqui? Essa rede aqui era a nossa. Era o lab 1, 192.168.1.0/24. Essa outra rede aqui era o lab 2. Vamos botar aqui o lab 2. Lab 2, que era 172.16.10/24. Esses caras aqui era 172.16. A gente botou 1.0, né? 1.1 255.250. Esse aqui ele tá aqui 2 550.
Isso aqui vai ser 192.168.1.1. Isso aqui vai ser o 1.2. Bom, então agora a gente está aqui, né, na nossa rede aqui. Os caras já estão configurados com IP. Vamos configurar aqui no nosso roteador. Vamos configurar aqui rapidinho. Zero essa aqui. Esse aqui tá na 0. Tá na 1, 0. Então 0, 0. Para ver se está esperto aqui na configuração, aqui é 192.168.1.254 no chute. Vamos lá, vamos configurar agora aqui 192.168.172.16.1.254 vai ser na outra interface. Então vamos apagar isso aqui. Interface giga 1/0 no chute. Já subiu outra interface. Tá aqui. Bom, beleza, então já tá tudo aqui. Vamos pegar desse roteador. Vamos fazer o seguinte, só para ver se ele tá ARP CMP, fecha aqui, simulação, Então o roteador está falando, tempo real, 172.16.1.1. Vamos lá, vamos ver se ele vai falar também. Ah, vamos lá. Voltou, ó. Show de bola. Então, tá funcionando aqui. Vamos voltar no real time aqui. Então tá bom. Então a gente está na rede do ponto que a gente estava há 2 minutos atrás. A gente fez tudo rapidinho. Então o que acontece aqui, né? Esse cara aqui vai ter o gateway dele configurado. 172.16.1.254. E aí o que ele faz, né? Vamos voltar ao problema onde a gente estava. Quando a gente vem aqui e quer fazer um ping para 192.168.1.1, o que vai acontecer? Vamos botar aqui no top. Vamos lá. Ele vai enviar o ARP para quem? Para o gateway. O gateway vai responder. Então agora ele vai enviar o pacote de ping, de CMP, né, no caso, para o computador. Esse pacote vai chegar aqui e ninguém vai responder. Por quê? Porque esse cara aqui não tem um gateway configurado para voltar. Então o que a gente faz? A gente vem aqui em tempo real, vamos parar isso aqui e vamos configurar nesse cara aqui o gateway. Por quê? Porque o computador só sabe que ele está configurado. Então a gente vai colocar aqui 192.168.1.254. Beleza. Vamos colocar esse mesmo gateway aqui. Ou seja, se ele quiser sair dessa rede, ele vai ter que mandar para esse cara aqui. E aqui a gente vai botar 172.16.254. Legal, né? Então agora todo mundo está com o seu gateway definido. E vamos ver o que vai acontecer. Se ele vier aqui
Agora eu estou no PC1 aqui, né? Estou nesse cara aqui. Então eu vou enviar um pacote para um 92.168.1 e vai enviar normalmente. O pacote vai chegar lá. Esse cara aqui vai fazer a resposta. O que ele fez aqui? Ele fez um ARP. Vamos chegar aqui para o lado um pouco. Ele fez aqui o ARP, por quê? Porque ele ainda não tinha falado com o gateway antes. E agora, então, o pique está acontecendo. Ou seja, quando ele não sabe quem é quem, na rede dele, ele faz um ARP, pega o MAC address do cara, e o roteador, agora, então, ele está fazendo um outro papel, que é o papel de pegar os pacotes de uma rede e jogar para outra. Como que o roteador sabe isso? Se a gente vier aqui, no roteador, a gente vai ter aqui show IP route. O que é o show IP route? É um comando que a gente dá para saber como que a gente tem que chegar em um determinado computador. Então, por exemplo, é um comando que a gente dá que a gente mostra a tabela de roteamento. E a tabela de roteamento, ela diz para onde que está cada rede. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui, ó, que a 192.168.1.0 está diretamente conectada na Gigabit 00. Então, se ele sabe que essa rede aqui está conectada na Gigabit 00, tudo que chegar nesse cara para essa rede aqui, ele vai mandar para Gigabit 00. 172.16.1.0 está diretamente conectada a Gigabit 1.0. Então, tudo que chegar nesse cara aqui para essa rede, ele sabe que ele vai ter que jogar para Gigabit 1.0. Aqui no código a gente vê C de conectada. Mas e se acontecer o seguinte? Vamos lá, vamos pegar um outro roteador aqui. Vamos colocar ele aqui. Vamos desligar ele. Vamos colocar... É porque já tá acabando, Cláudio. Faltam uns 10 minutos, tá? É só... tá? Só porque eu tive o problema, eu perdi uns 10 minutinhos. Show de bola. Dá sim. Então eu vou colocar aqui, né? E o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse computador aqui nesse roteador. Esse roteador nesse roteador. Vou colocar aqui um roteador aqui, um switch aqui, e vou colocar mais 2 computadores aqui. Bom, o que a gente vai fazer? Bom, a gente tem da mesma forma que a gente tem aqui, né? A gente tem para cada porta uma rede. Então a gente vai precisar configurar a nossa rede aqui. Essa rede aqui, a gente vai colocar... Esse aqui vai ser o Lab 5, vamos supor, um outro Lab qualquer. Aqui vai ser a rede 5.5.5.0/24. Tá? E aqui a gente vai ter que ter um link entre esses dois. E o link, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que configurar também os endereços para cada ponta desse link. E aqui então a gente vai fazer o link. Vou botar aqui link. E a rede então que a gente vai fazer vai ser a 10.10.10.0 barra vamos botar um barra 24 por enquanto. Então ele está aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que configurar nessa rede aqui os IPs desse link aqui, e a gente vai ter que colocar aqui dentro dessa rede aqui os IPs para essa rede. Então vamos colocar aqui 5.5.5.1 255.255.255.0 e o gateway dele vai ser o 5.5.5.254. Beleza? Vamos lá. Esse aqui também.
E esse cara aqui, ele vai ter que ter agora, então, um endereço nessa rede e um endereço nessa rede. Vamos lá. Vamos lá. Estamos ligando aqui. No. Vamos lá. Enable. Conf T. Agora a gente vai interface giga. Se eu não me engano, essa aqui está na 00. Está na 10. Gigabit 1/0. IP address 192.168. Não, 192.168 não. 5.5.5.254.255.255. Ou seja, a gente está colocando o IP 555.254 nessa rede aqui. Nesse. Botou um D aqui no address. Pronto, agora a gente vai vir aqui no shoot. Ele vai ligar aqui. E agora a gente vai ligar esses dois aqui. No caso, esse aqui eu vou botar o 10.10.10.1 aqui e aqui vai ser o 10.10.2 aqui. Então vamos lá. Essa interface aqui é a 2.0. Ponto 1. 0. No shutdown, ele mudou para app, mas a gente precisa ligar a outra interface para isso funcionar. Então a gente vai vir aqui, interface gigabit 00 00 10.10.10.2 0. Então a gente já está aqui, né? No shoot. Beleza. Então agora, olha só, tá tudo com link aqui, tá? Esse cara aqui, vamos fazer um ping aqui pra gente ver. Esse cara aqui, se a gente tiver um ping... Não, 72 não. 5.2. Vamos lá. De novo, ele vai fazer o ARP. Ele está conseguindo fazer o ping aqui dentro da rede dele. Então ele está lá. 254, que é o gateway dele. Ele vai estar fazer o ARP de novo, né? Porque ele não tem o MAC address desse cara. E ele vai enviar para cá. Então eles estão se falando. Agora o que acontece? Vamos lá. Esse cara aqui, né? Os nossos computadores, eles já estão com gateway definido. Então ele já sabe que para ele sair, ele tem que ir para esse cara aqui. Ele sabe que tem que ir para esse cara aqui, o 254. Esse 254, o que ele sabe? Se a gente vier aqui... Não. End show IP route. Esse cara aqui, ele sabe o que? A rota, a rede que está conectada nele, que é a 5550, e a 10.10.10.0. Bom, o que ele não sabe desse cara, né? Ele só sabe aquilo que está configurado nele, que no caso são as redes ligadas nele. Da mesma forma que esse aqui também, se a gente vier aqui, end show IP route, o que ele vai saber? Ele vai saber a 10.10.0, ele vai saber a 172.16, ele vai saber a 192.168.
mas não sabe essas outras redes aqui. Então, se esse cara aqui quiser fazer um ping, vamos vir aqui, quiser fazer um ping para vamos vir aqui, ping para o 10.10.10.2. Quem é o 10.10.10.2? Essa interface aqui, certo? O que vai acontecer? Ele vai montar o ARP dele. É claro que na vida real ele já guarda o ARP, tá? Mas ele vai montar aqui e vai vir para cá. E olha só que interessante. Ele vai mostrar aqui que o ping veio. Tá? Agora, se ele quiser fazer para o 10.10.10.1, olha só o que vai acontecer. Ele vai enviar ele fez um ARP aqui, voltou, vamos lá, vamos enviar aqui. E o que esse cara fez? Ele descartou. Por que ele descartou? Porque a origem do ping não é esse cara aqui. Esse cara está nessa rede aqui. Esse cara não sabe que essa rede existe. Então, mesmo que tenha vindo por aqui, ele não sabe. Então, ele vai descartar. Então, o ping desse cara para essa interface funciona, mas para essa aqui não. Para a gente fazer isso funcionar, o que a gente tem que dizer? A gente tem que vir nesse cara aqui e configurar as rotas dessa aqui. Então, para configurar as rotas, a gente tem que ir no conf terminal, configure terminal e colocar IP route e falar o seguinte, olha só, a rede 5.5.5.0 255.255.255.0, a gente tem que dizer exatamente o que está aqui e falar, olha, para você chegar nele, ou seja, a gente está aqui no router 0. Para você chegar nele, você tem que ir para o 10, 10, 10, 2. Então você vai botar 10, 10, 2. E agora o que acontece? Se a gente vier aqui, a gente vai dar o show IP route e vai dizer, olha, o 5550 aqui, ó, tá via o 10, 10, 10, 2. Então agora, se ele sabe essa informação aqui, o que ele vai fazer no roteamento? Vamos lá. Dez, 10, 10, 1. Ele sabe que essa rede está via aquele cara, então ele vai voltar. Então, só pelo fato de ter configurado a rede desse cara aqui, a gente já consegue fazer isso aqui. Agora, se eu quiser pegar, vamos voltar aqui para o real time. Beleza, então ele está conseguindo falar agora com esse cara aqui. Se a gente quiser então fazer agora para 192.168.1.1, vamos lá. 192.168.1.1. Vamos botar aqui em simulação. Ele vai enviar. Só que esse cara aqui vai dizer, olha, não sei quem é esse cara. Por que ele está dizendo isso? Porque esse cara aqui, ele sabe quem é. Por quê? Porque está na mesma rede dele. Então está diretamente conectado nele. Só que a gente não configura nenhuma rota nesse cara. Então como é que você vai querer que esse cara saiba que essa rede aqui existe nesse cara? Se você vier aqui e der um show IP route, você vai ver que ele só sabe o que está conectado nele. Esse aqui não. Esse aqui sabe mais coisa porque a gente configurou. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir nesse cara aqui e configurar. Falar assim para ele, olha só. Configure terminal. E falar para ele assim. Ó, IP route. Ou seja, a rota para 192.168.1.1
1.0.255.255.255.0 é pelo IP 10.10.10.1.1 e 172.16.1.0 255.255.0 é por 10.10.10.1 também. E agora quando a gente fizer, a gente vai ver aqui no show IP route que 172, ele já sabe que 172.16.1.0 e 192.168.1.0, os dois são por esse IP aqui, desse cara aqui. E agora com essa informação, ele já consegue fazer o ping para o cara. Vamos vir aqui na simulação e vamos ver. Ele vai mandar para o gateway dele, porque ele sabe que não está na rede dele. Esse cara aqui sabe que essa rede está nesse cara aqui e vai encaminhar. Esse cara aqui sabe que essa rede está aqui, nessa saída dele aqui, e vai encaminhar. O switch sabe o ARP, sabe o MAC address, vai encaminhar para o cara. Esse cara tem o gateway configurado e vai voltar. Como ele botou o MAC address desse cara, ele vai enviar para o roteador. O roteador sabe onde é que está essa rede, porque tem uma rota configurada, vai voltar e vai chegar nele aqui. E esse cara vai ver a volta do IP, do pacote. E aqui está aqui. E a gente conseguiu então fazer a comunicação entre dois computadores em duas redes diferentes, utilizando, né? Tudo que a gente utilizou foi basicamente roteamento. Porque o que a gente fez aqui? Esse cara tem um gateway. O gateway é quem? É a rota padrão de saída. Esse cara aqui tem uma tabela de roteamento que sabe onde é que está cada IP nos outros roteadores. Onde é que está cada rede nos outros roteadores. E esses caras aqui sabem as redes que estão ligadas nele. Então, com isso, esses caras conseguem se interconectar e conversar entre si. Se a gente vier aqui, então, a gente agora, então, do PC4, a gente consegue, então, falar com qualquer um. 172.16.0.3. Vamos botar aqui. Vamos botar um IP que não existe, 7. Vamos botar aqui 90, sei lá, qualquer IP. 172.16.1. Peraí. 1.90. O que vai acontecer aqui? Se você quiser falar com esse cara que não existe, ele vai fazer a mesma coisa. Ele sabe que não é nele. Quer dizer, vamos lá. Vou mandar o ARP, vai voltar. Ah, não, já tem ARP. Então ele sabe que 172.16.1.90 é pra cá. Só que esse cara aqui, ele não sabe quem é 1.90. Então ele vai mandar um ARP lá. E ninguém vai responder. Então, o pacote não vai chegar. É assim que um pacote não chega para alguém que não existe. Ele sabe que não tem, vai enviar de novo um ARP, ninguém vai responder. E ele não vai enviar. E é assim que você faz a conexão da internet funcionar. Cada computador só sabe o que está configurado nele. E a graça toda está em cada um ter um pouco de informação e essa informação ser utilizada para passar uma coisa, um pacote para um outro. E é assim que isso aqui tudo está funcionando. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tudo tranquilo? Agora foi justamente os 10 minutos que eu perdi ali que já fechou aqui a nossa aula. Tudo tranquilo, pessoal? Tá, qualquer coisa, Cláudio, eu vou salvar aqui. Aí, na próxima aula... Tá. Ah, tá, vamos lá. Beleza. Deixa eu vir aqui. Deixa eu salvar isso aqui. Calma aí que o Windows aqui gosta de me trollar a beça. Pera aí. Pronto, já salvou aqui. Eu uso do Windows porque eu acho mais fácil para fazer as analogias. E eu estava usando do Linux, eu estava vendo que muita gente estava tendo dificuldade de ver algumas coisas. Aí eu falei, cara,
Prefiro usar no Windows, que é mais fácil. Eu odeio Windows. Bom, é aqui. Pausa.